Ou seja, o Flamengo ganhou de 3, mas poderia ter ganho de 5. Sim. É o Tite. O Flamengo tem, neste momento, o Flamengo tem a defesa mais incrível e menos vazada da história do Campeonato Carioca. O Flamengo bem, ele é muito superior aos outros times do Rio. O Tite hoje, Flávio, é o melhor técnico do Brasil? Faz tempo, né? Acho que o Flamengo, ele é o grande favorito a todos os torneios, como já foi dito aqui. Até amador. O Flamengo fez um jogo treino, o Flamengo não fez mais gol no final de dó. Não fez mais gol no final de dó, verdade? Nova Iguaçu e Flamengo, pra final. Óbvio que o Flamengo já é o campeão carioca, gente. Se o Flamengo não for o campeão carioca, domingo que vem... apresenta com a camisa do Nova Iguaçu. Não, eu faço programa de Branca de Neve. Então fala galera, beleza? Vamos aqui para mais um vídeo e vamos para a repercussão da mídia paulista falando da vitória do Flamengo de 3-0 sobre o Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, final primeiro jogo. Vamos ver como a mídia paulista reagiu aí a essa grande vitória do Flamengo, né? Coloca o Flamengo com uma grande vantagem e coloca também o Flamengo muito próximo do primeiro grande título aí do ano. Vamos ver, né? Na Band aqui, veremos também o Ben já falando sobre e também na Jovem Pan Esportes. Então deixamos aqui os créditos na descrição e pedimos a você que deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sino e vamos acompanhar toda a repercussão, porque o Flamengo tá muito bem, tá muito forte e tá mostrando que esse ano vai dar trabalho, aí vai ser difícil o time paulista vencer o Flamengo. Vamos ver aí a repercussão da mídia paulista sobre o Mengão. Só faltava não tá louco. Só faltava não tá louco. Qual é o segredo desse Flamengo invicto? São muitos os segredos desse Flamengo. Começa pela estrutura. A gente tem falado bastante ao longo dessa jornada. Quando você tem uma estrutura como essa, dá uma passeada aí. O Bruninho, dá uma passeada nessa estrutura que é o cenário do Show do Esporte, que é essa equipe incrível do Show do Esporte, que é essa ideia de que a gente possa juntos fazer um programa melhor e com essa estrutura a serviço do programa, com certeza o programa tende a ser melhor. Então, começa pela estrutura. O Flamengo tem uma estrutura gigantesca. Depois você vai para o orçamento. Além da estrutura, o dinheiro que vem por trás dessa estrutura, 1 bilhão e 500 milhões. Ninguém tem nem perto. O Palmeiras é o segundo em termos de estrutura, ainda não chega a 1 bilhão de reais por ano. Então, você tem estrutura, depois você tem dinheiro e com isso você tem elenco. Você tem estrutura, você tem dinheiro, você tem elenco. Aí você vai chegar naquilo que lá atrás, logo que ele assumiu, eu tinha dito que ele não estava entre os 5 melhores técnicos do Brasil. Por quê? Porque a minha folha, a minha taxa, o meu painel do Tite era o painel da Copa do Mundo. Era o painel de 6 anos de Tite à frente da seleção brasileira. Mas ele não foi horrível. Não, muito distante disso. A questão não é. A questão é que você faz uma grande campanha e você fica iludindo a todos nós com uma grande campanha diante da Costa Rica, do Equador, da Bolívia, do Peru, da Coreia do Sul, do Senegal. Infelizmente, são adversários muito fracos. E aí, quando você chega na Copa do Mundo ou quando você chega na final da Copa América contra a Argentina, você não ganha. Por quê? Porque o seu percentual de vitórias é muito bom, é muito elevado, mas contra adversários muito fracos. Mas isso ficou para trás. Nós estamos falando dos segredos do Flamengo. Um dos grandes segredos do Flamengo hoje está no banco. É o Tite. O Flamengo tem, neste momento, o Flamengo tem a defesa mais incrível e menos vazada da história do Campeonato Carioca. Vou repetir para você. Nossa. O Flamengo tem a melhor defesa da história do Campeonato Carioca. Se o Campeonato Carioca tem quase 100 anos, é esta a prerrogativa que o Tite tem nesse momento. Isso é mérito dele. O mérito de um Tite que um dia foi campeão da Libertadores, um dia foi campeão do mundo, sendo o quê? Reativo. Agora ele não precisa ser reativo, porque esse elenco do Flamengo é maravilhoso. Mas o que o Tite trouxe para o Flamengo, além desse elenco maravilhoso que não é mérito dele, ele trouxe para o Flamengo essa qualidade de não tomar gol. Parabéns, Tite. 1 gol sofrido em 14 jogos nessa temporada. E gol sofrido com sub-20 ainda. Exatamente. E aí vai tomar 3 gols na partida de volta? Semana que vem? Esquece. Não é só isso. O Tite é um cara que não chega aí por acaso. Por que o Tite chega?
Por que o Tite joga de uma maneira quando ele faz a primeira partida contra a equipe do Fluminense e joga diferente quando ele vai para a segunda partida contra o Fluminense? Porque ele já não precisa correr mais risco. Ele entendeu na vida, ninguém chega a quase 60 anos por acaso. Ele entendeu na vida que as coisas precisam ser diferentes. Ele entendeu que, se eu alavanquei um grande resultado no primeiro jogo, eu não preciso me expor no segundo, eu preciso controlar a partida. É exatamente isso que ele vai fazer no segundo jogo, vai controlar a partida. Não estou dizendo que ele vai ser reativo, vai colocar linha de 4, linha de 5, eu estou dizendo que ele vai controlar mais o jogo, vai valorizar muito mais a posse de bola, não vai ter necessidade de ficar marcando lá na frente o tempo inteiro para poder alavancar um resultado que ele já conquistou. Ou seja, o Flamengo ganhou de 3, mas poderia ter ganho de 5. Sim. Poderia ter ganho de 5. Foi uma vitória que ela só não foi avassaladora e não foi uma goleada histórica numa decisão de Campeonato Carioca, porque os caras perderam muitos gols. Os caras perderam muitos gols. Você vê o Tite meio nervoso em algum momento, por quê? Porque ele viu que a equipe estava perdendo muitos gols. Mas olha, na boa, o Paloma, quando eu vi... Tá me ouvindo aí, Regi? Tô indo bem? Acho que o Regi sumiu de mim aqui. Tá aí? Tá aí? Não sobe de mim não, hein? Não sobe de mim não. Quando você fica meio apavorado, quando você não ouve o Regi, meio apavorada? Mais ou menos, eu tenho você ao meu lado. Olha lá, tá com moral. Não, aí, olha o que acontece. Olha o que acontece. Atenção, quem tá no som hoje é o Palminha aí, ô Regi? Ô, Palminha, é o seguinte, Palminha. Põe música de... A música que tiver na cabeça pra gente homenagear o Carlos Vitor. O Carlos Vitor que é o técnico. Nova Iguaçu conquistou com muita dignidade, com muito mérito, foi muito legal. E é ótimo que tenha chegado com essa dignidade, com esse caráter, sem ficar fazendo firula, sem ficar fazendo cera, sem ficar agredindo os jogadores do Flamengo. Isso tudo é mérito do Nova Iguaçu. A minha única questão é a seguinte. Aí o Carlos Vitor vem e fala assim, nós vamos ser o Nova Iguaçu. Se nós chegamos até aqui, a gente tem que saber que o que nos levou até aqui foi um futebol desta magnitude. E é isso que nós vamos fazer contra o Flamengo. Eu falei, xiii, põe aí, Palminha. Toma. Olha. Aí eu falei, xiii, não dá. Por quê? E aí você pega Bruno Henrique, Pedro, Arrascaeta, você pega essa qualidade de jogadores, Eric Pulgar, o goleiro como o Rossi. Você acha que ele tinha que ter ido como, então? Mais conservador? Mais conservador, não. Super conservador. Não é mais conservador. Super conservador. Linha de 4, linha de 5 e com detalhe, às vezes 4, 6. Aí, Lia, você vai inventar um novo futebol? Não vou inventar nada. Eu vou colocar um ônibus. Tá vendo que? Vamos lá pro gol. Vem cá. Isso aqui é o gol. Isso aqui é o gol do Flamengo. Vai. Se eu colocar 6 caras, linha de 4 aqui. Busão. Põe um ônibus aqui. Põe um ônibus na frente. Põe um ônibus na frente. Eu concordo que o Flamengo possa vir a fazer gol. Concordo. O Flamengo é tão qualificado que pode até fazer. Mas com ônibus na frente do gol, linha de 4 e linha de 6, concorda comigo que o gol começa a não sair, o Pedro começa a ficar irritado, a Arrascaeta começa a ficar bravo, Sim. A torcida começa a ficar incomodada, porque é tanta desproporção financeira, é tanto gigantismo de um lado e tanta pequenez financeira, eu estou falando de outro. Pequenez que eu digo é financeira. A desproporção é tão gigantesca que você começa a ter nervosismo. Passa 15 minutos, passam 20, passam 30, passam 40. Você começa a ficar incomodado porque o gol não sai. E aí você começa a ter uma oportunidade e vai jogar por uma ou por 2 bolas. É isso que eu faria. Daqui a pouco eu quero te ouvir também falar sobre o Pedro Caixinha, o que ele fez ali com o Bragantino também, diante do... A Vila Belmiro, e ontem, a gente teve a vitória do Flamengo, o título já é do Mengão. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0 no Maracanã, mais um show do Flamengo, que venceu 8 dos últimos 9 jogos, está invicto com o técnico Tite, acho que sofreu só um gol o Flamengo também, só um gol, e foi com aquele time sub-20, que enquanto o Flamengo disputava a sua pré-temporada lá nos Estados Unidos, a garotada jogava aqui o estadual.
Então é o Flamengo do Tite, não tem pra ninguém. Vai jogar de peito aberto com o Flamengo, vai levar goleada, hein? Foi o que quase aconteceu ontem no Maracanã. Estamos abrindo Canelada deste domingo pra gente poder falar dessas decisões pelo Brasil, dessas decisões dos estaduais. Eu estou nessa com o Bruno Prado, com o Fábio Piperno, com o Flávio Prado. Você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos juntos até as 3 horas da tarde com o Canelada da Jovem Pan. E nós vamos abrir o programa falando do Flamengo, hein? O Flamengo sem forçar. Bateu o Nova Iguaçu por 3-0 no Maracanã. Aqui na pauta tem até a pergunta: selou o título? Para mim já selou. Não tem nem praticamente selou o título já é do Flamengo, 3-0 no Maracanã e vai entrar já nesse segundo jogo tranquilão. Se o Tite quiser também fazer algumas mudanças, visando aí Libertadores, pode mexer na equipe. 3 para o Flamengo, 0 para o Nova Iguaçu. Flávio Prado, muito boa tarde para você. Na sexta-feira você disse: eu acho que o Nova Iguaçu não passa do meio de campo. Teve muitas dificuldades. E o Flamengo atropelou o Nova Iguaçu 3-0, Flávio. Muito boa tarde, Pedro. Boa tarde, amigos. É muito desproporcional, né? Muito diferente. O Nova Iguaçu eliminou os outros, tal. Culpa dos outros, eles que se expliquem. Botafogo, o Vasco, o Fluminense. Não tem explicação pro Nova Iguaçu chegar na final do campeonato. Como não teve no Volta Redonda, no ano passado. Né? O Volta Redonda chegou na semifinal, tem que se explicar. Esses times grandes é que tem que se explicar, porque o Volta Redonda esse ano não aconteceu nada, como ano que vem não tem mais Nova Iguaçu. Então não tem explicação. E o Flamengo é outro papo, né? O Flamengo seria muito favorito contra o Fluminense, contra o Vasco, contra o Botafogo, que será contra o Nova Iguaçu. Então não tem, imagina. Muito tranquilo, muito sossegado. Meteu 3-0. Depois nós vamos discutir o lance do primeiro gol, que pode não ter sido pênalti. Dá para discutir. Não muda nada. Se não fizesse aquele gol, faria outro. Se quisesse fazer mais, faria mais. São coisas diferentes. São patamares diferentes. É aquela história que eu falo dos estaduais, quando você mistura coisas desiguais. Então, o Nova Iguaçu seria um bom time, digamos, para uma 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, 5ª divisão para disputar o ano inteiro. Poderia até disputar, né? Brigar. Mas para a 1ª divisão, que é o nível do Flamengo, não dá. É muito desproporcional. E agora vão sair vários jogadores, né? Vai perder atletas. Vai sair. Tá todo mundo vendo essa campanha do Nova Iguaçu. Não tem muito o que fazer também, né? Deve estar na 4ª divisão, se for o caso, vai jogar talvez algum jogo e depois já acaba. Então não dá nem para manter esses jogadores. Não tem. Agora, se ele tivesse calendário o ano inteiro, a conversa era outra. Sairia um ou outro jogador, Carlinhos, né, que acabou tendo uma nova oportunidade no Flamengo. Mas teria um time montado para jogar. Agora, qual a motivação do cara ficar lá se ele sabe que vai jogar meia dúzia de jogos e depois já não tem mais o que fazer? Então, é coisa desproporcional, coisa desigual. Quando é desigual, não tem jeito, imagina. O Flamengo vai ganhar de quanto quiser o segundo jogo, mas também não tem por que forçar muito, porque agora já começam os campeonatos para valer, né? Começa Libertadores, começa Brasileiro, e aí o papo é outro. E a primeira rodada vale os mesmos 3 pontos da última rodada, aí não dá para vacilar. E daqui a pouquinho nós vamos analisar. Eu acho que nós tivemos 2 lances polêmicos de arbitragem, o pênalti, como citou o Flávio, e também o gol anulado do Pedro. Até agora o VAR não me convenceu desse gol anulado do Pedro, e o pênalti eu também não sei se eu marcaria. Houve o contato? Houve, mas eu acho que o Ayrton Lucas podia ter seguido na jogada, né? Ele cai depois, enfim. E o Pedro poderia ter cortado a unha, né? Na sexta-feira, tem um podólogo, corta a unha bonitinho, não tinha sido anulado o gol. Mas, enfim, nada que, possa mudar ou que mudou o curso do jogo. Não, o Flamengo ganhou de 3-0, enfim, com esses lances aí ou sem esses lances, o Flamengo teria vencido também por 3-0 ou até mais, pelo que jogou na partida de ontem no Maracanã. Daqui a pouquinho nós vamos analisar esses lances polêmicos de arbitragem, mas antes, analisando essa vitória do Mengão. Fábio Piperno, muito boa tarde para você, bem-vindo ao Canelada. Flamengo 3, Nova Iguaçu 0. O GC tá aqui, coloca uma mão na taça. Não, já colocou as 2 mãos na taça, Piperno, não tem jeito. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, mas esse GC, ele tá muito comedido. A única dúvida em relação a esse Campeonato Carioca, esse final, é se o time titular do Flamengo vai ou não tomar gol. No último jogo pode acontecer. O cara chuta uma bola de longe, desvia em alguém, igual a Ponte contra o Palmeiras, tava 5-0, o sujeito bate lá uma falta, desvia em alguém, né, engana o goleiro, gol. Mas o Flamengo está inaugurando uma nova modalidade de jogo de futebol no Brasil. É o amistoso que vale título. É o que está acontecendo agora. O time está treinando, né? O Nova Iguaçu fez um papel honroso,
Eu entendo a finalidade desses times, ele quer arrumar um calendário, quer jogar a Série D, joga. Para vários jogadores, muitos deles descartados aí por outras equipes, é uma oportunidade de emprego, então ele joga o estadual, arruma lá uma boquinha, lá o que fazer na Série D. E dependendo também do que o time fizer, ele até, nessa temporada mesmo, pode, quem sabe, conseguir um emprego no meio do ano, numa outra divisão, Série B, C. Eu vejo muito isso. Às vezes arrumou na A. Às vezes arruma na A, faz um jogo bom na Copa do Brasil, surpreende alguém. Tá. Fabrício, praticamente acertado com o Internacional, goleiro Fabrício. O zagueiro Sérgio Rafael, a caminho da Ponte Preta. Bill, outro destaque do time, pertence ao Dnipro da Ucrânia, está emprestado ao Nova Iguaçu. E Carlinhos fechou com o Flamengo. Além disso, Xandinho pertence ao Olaria. Iago tem contrato com o Fluminense e Ronaldi chegou do Falcon de Sergipe. Assim que acabou o Paulista do ano passado, o Água Santa cedeu 3 jogadores ao Santos. Nenhum ficou, é verdade. Mas para eles, do ponto de vista profissional, foi bom. Nova Iguaçu, o Água Santa ganhou dinheiro. Está até construindo um centro de treinamento agora, né? Ou seja, melhorando aí a sua base. Um pouco disso aí é legal. Agora, eu vou falar uma coisa, né? Nesse amistoso que vale título, tem uma outra coisa que tem me chamado a atenção. Assim, um dia, passado aí o calor dessas 2 Copas do Mundo recentes e tal, a gente vai avaliar e discutir melhor a, digamos, contribuição o que é o Tite no futebol brasileiro. Independente do juiz de valor, se ele é bom, se ele é ruim e tal, se é o melhor ou não é entre os técnicos brasileiros, o Tite, ele é, e veja, não é só aqui no Brasil, não. Mesmo se a gente analisar técnicos da Europa, né, o Tite é, na minha opinião, um dos técnicos no futebol mundial que melhor enxergam a ocupação de espaço sem a bola. Então, o Tite, para mim, ele vai amadurecendo cada vez mais isso. E olha, no Corinthians da Libertadores de 2012 era assim, foi um Corinthians campeão invicto tomando 4 gols. Não tomou gol no Mundial de 2015, também era expert nisso. Na seleção brasileira, o Brasil não perdia para ninguém aqui na América do Sul. Mas é a América do Sul. A América do Sul, sim, tem a Argentina campeã do mundo, né, por sinal. A Colômbia fez uma boa Copa de 18, o Uruguai fez uma ótima Copa de 18, e o Brasil raramente tomava gols. Isso é mérito da forma como o Tite enxerga ocupação de espaços defensivos. Eu também tenho críticas, porque aí amanhã o cara disse que o Tite é um dos melhores do mundo. Né? Não, eu também tenho críticas, acho que às vezes ele demora para dar respostas num jogo. Né? Acho que ele faz escolhas muito para lá de duvidosas, né? Saca o Vinícius Júnior e fica com o Rafinha. Tudo isso a gente pode discutir ao longo dos tempos. Mas o Tite agora no Flamengo vai mostrando de novo essa qualidade. Ele enxerga como poucos no mundo a questão de ocupação de espaço sem a bola, o que não é fácil. Você chegou a citar aí, né, Piper, não é um amistoso valendo o título, mas o Vasco, por exemplo, pegou esse Nova Iguaçu 3 vezes e não ganhou, né? São 2 derrotas, um empate. O padrão do Vasco é uma brincadeira. Fluminense não ganha clássicos desde o ano passado, quando derrotou o Flamengo na final. Ganhou do Nova Iguaçu, velho. Mas até aí, né, não ganhou, não ganha mais. Enfim, dos seus rivais, Flamengo, Vasco e Botafogo. Fluminense, desde o ano passado, desde aquela virada para cima do Flamengo, não ganhou mais clássicos. E o Botafogo, que pelo 2º ano seguido, disputa a Taça Rio. Então, a gente está falando do Flamengo, que enfrentou... Da Taça Rio. Isso aí. Mas a gente está falando desse Flamengo... Saiu da fila, então. Como assim? Como se, sei lá, se o título tivesse caído no colo do Flamengo, caiu. Mas o Flamengo tem muito mais méritos que os outros, né? O Flamengo fez por onde, né? Chega com todos os méritos e merece levantar essa taça. Se os outros não conseguiram chegar, problema dos outros. Bruno Prado, muito boa tarde para você. A sua análise dessa vitória do Flamengo que atropelou o Nova Iguaçu por 3-0. Bruno Prado, boa tarde. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. O título, claro, mais que decidido e com todo respeito ao Nova Iguaçu, antes mesmo do primeiro jogo. Né? Não via nenhuma possibilidade do Flamengo perder o título para o Nova Iguaçu, mas é realmente curioso, né? Como o Flamengo bem,
né, que o Flamengo ano passado teve um ano tumultuado, um ano difícil. E teve vários tropeços. Perdeu o estadual pro Fluminense, depois de ter feito uma vantagem de 2-0 no primeiro jogo, como fez esse ano na semifinal, mas aí a gente viu como já era outra coisa. O Fluminense nem ameaçou a classificação do Flamengo para a final, depois do Flamengo ter conseguido a vantagem. O Flamengo, ele é muito superior aos outros times do Rio. O Fluminense era o que poderia tentar incomodar, não conseguiu. Mas o Vasco, o Botafogo estão tentando se refazer como o SAFs. O Botafogo chegou a ter ótimos momentos no Brasileiro do ano passado, mas ainda é um início de um projeto, né, de times que vinham disputando a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com frequência. Não sei se vai funcionar a SAF do Vasco, a SAF do Botafogo. A do Vasco parece que está mais difícil. Mas mesmo que funcionem lá na frente, é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa imediata. E o Flamengo já vem há alguns anos com um projeto muito forte, quando estabilizou o seu lado financeiro, né? Mudou tudo, passou a usar muito o potencial de arrecadação que tem o Flamengo, conseguiu equilibrar os seus problemas financeiros e passou a ser uma potência financeira do continente. E estando bem, não é fácil competir com o Flamengo. Poucos conseguem aqui no futebol sul-americano. O Palmeiras é um deles. E os outros são sazonais, né? O Flamengo e o Palmeiras estão sempre brigando. Aí tem ano que o Atlético Mineiro está bem, aí tem ano que o Fluminense está bem, aí outro ano pode ser o Inter, pode ser o São Paulo, pode ser o Grêmio. Mas os que vão brigar com eles variam. Mas Flamengo e Palmeiras quase sempre estão ali. E o Flamengo, ano passado, ele teve problemas no campo mesmo, né? Fora de campo. Eu não estou dizendo que a diretoria do Flamengo é maravilhosa. Acho até que a direção de futebol é tão ruim quanto a maioria aí do Brasil. Mas ao lado financeiro continuava tudo ok no Flamengo. O Flamengo, ano passado, era também uma potência financeira, como já é há alguns anos. Mas aí teve problemas no campo, né? Que acho que começam na direção de futebol e se estendeu aos seus treinadores. Não que Vitor Pereira e Jorge Sampaoli sejam treinadores ruins. Não são, eles têm carreiras respeitáveis. Mas cada país tem a sua particularidade. Os dois chegaram a fazer bons trabalhos no Brasil. Para mim, o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians foi bom e do Sampaoli também, no Santos, no Atlético. Mas aqui no Brasil, esse lado da gestão de pessoas, ela tem um peso maior do que em outros lugares. Talvez por uma questão social, por uma questão cultural. E o Tite, além de ser um excelente treinador, né, o melhor brasileiro há mais de uma década, ele vai muito bem nessa questão da gestão de pessoas. Então, com um ótimo elenco, um treinador competente, sem nenhum problema de relacionamento, que no ano passado afetou bastante o Flamengo. Não quer dizer que todos amem o Tite. Gabigol, Bruno Henrique estão no banco, eles não devem amar tanto o Tite quanto o Cebolinha ama, por exemplo, porque o Cebolinha já jogou com ele na seleção e agora no Flamengo. Mas com técnico bom, com bom relacionamento pessoal entre eles lá, com o time que tem, no Carioca realmente não tinha adversário. E aí o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na primeira fase, foi o segundo time com o maior número de pontos e depois eliminou o Vasco. Dá para fazer até um paralelo com o que acontece aqui em São Paulo. Depois a gente vai falar do Campeonato Paulista, mas a gente já falou várias vezes aqui. A Ponte Preta ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians, pegou o Palmeiras, foi atropelado. Sim. O Novo Horizontino não tinha perdido para nenhum grande, inclusive para o próprio Palmeiras. Agora cai para o Palmeiras e eliminou o São Paulo, ganhou do Corinthians, ganhou do Santos. Fez um jogo duro com o Palmeiras, mas ganhou. Até acho que os times daqui dão mais trabalho. O Santos acho que vai dar trabalho para o Palmeiras na final. Mas dentro do normal, Palmeiras e Flamengo vão ganhar os seus campeonatos estaduais e vão brigar pelos campeonatos nacionais e sul-americanos. A gente falou do desmanche do Nova Iguaçu, o Novo Horizontino também. O Rômulo já foi para o Palmeiras. Tem um zagueiro do Novo Horizontino que está indo para o Corinthians agora, né? Tá todo mundo falando que está rolando negociação aí, enfim. Vai acontecer, porque foi o time de destaque do Paulistão, assim como o Nova Iguaçu foi o time de destaque, aí, sensação do Campeonato Carioca. Flávio Prado, mas Piperno destacou o Tite, o Bruno também. O Tite hoje, Flávio, é o melhor técnico do Brasil? Faz tempo, né? Faz tempo, porque ele tinha parado. Quando ele foi chamado para a seleção, ele era quase unânime. Acho que ele fez um trabalho muito bom na seleção brasileira. Ganhar a Copa do Mundo, velho, não é assim não é tão simples como se imagina. A espetacular Holanda de 74 não ganhou, o espetacular Brasil de 82 não ganhou, o espetacular Hungria de 54 não ganhou. E a Copa do Mundo e a Itália de 2006 ganhou. Tem muito, sabe? Tem muita coincidência, tem muito detalhezinho e tal. Mas o trabalho foi muito bom, foi muito bem feito. Uma prova disso é onde está o Brasil agora, na eliminatória, né? O sofrimento que está sendo. E o Tite volta de alto nível, pega um elenco espetacular,
tem tudo para fazer um trabalho maravilhoso. Eu acho que o Flamengo ele é o grande favorito a todos os torneios, como já foi dito aqui. E o Palmeiras não tem o mesmo elenco do Flamengo, mas ele tem uma longevidade de trabalho que pode dar ao Abel uma condição de competir de igual para igual, mesmo com o elenco não inferior, mas inferior. As opções do Palmeiras não são tão boas como as opções do Tite. Então eu acho que a briga vai ficar entre os dois e é aquilo que o Bruno falou mesmo. Pode aparecer um outro aí, uma surpresa qualquer, o que o Botafogo fez no ano passado, o outro pode fazer. Mas se fugir de Palmeiras e Flamengo, vai ser uma surpresa. Qualquer competição. Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, muito dificilmente vai escapar de um dos dois essa competição. É o melhor. Agora, falando mais especificamente do jogo do Flamengo e do Nova Iguaçu, eu confesso para vocês que eu esperava um Nova Iguaçu mais reativo, mais propositivo. Eu esperava um Nova Iguaçu na postura mais ou menos ali do Novo Horizonte, que jogou contra o Palmeiras, lá pela semifinal do Campeonato Paulista. Só que, na verdade, o Nova Iguaçu que a gente viu foi um time todo atabalhoado, sem nenhuma identidade. Era um time que não sabia. Será que a gente vai ser propositivo? Será que a gente vai ser mais defensivo? Vamos jogar a linha pra frente, às vezes? Vamos ficar mais recuado? Vamos tentar chamar os caras pro jogo e encaixar um contra-ataque? Na verdade, o Nova Iguaçu não fez nada disso. É um time totalmente... Até que no comecinho, nos 10 primeiros minutos, 10, 15 primeiros minutos ali, ele propunha alguma coisa. Ele era um time que demonstrava, pelo menos, parecer querer ir pro jogo, parecer querer equilibrar as coisas, parecer querer criar alguma dificuldade dentro de uma marcação muito ajustada em cima do Flamengo. Só que, na verdade, a marcação dos caras não estava boa. Na verdade... Os caras posicionavam todos os jogadores para trás da linha de meio campo. E ficava lá atrás, sem subir linha para tentar pressionar a saída de bola do Flamengo. Sem propor muita coisa. Aí o que acontecia? Ficava aquele punhado de gente lá. O Flamengo acabava não conseguindo criar muita coisa. E querendo ou não, de vez em quando os caras davam ali umas corridas em contra-ataque ou interceptavam alguns passes. E tentavam umas bolas ali de fora da área, uns cruzamentos, mas sem também gerar muito perigo. E eu falo para vocês, meus queridos, baseado nesse jogo do Nova Iguaçu, que o Nova Iguaçu fez contra o Flamengo, na verdade que o Flamengo fez contra o Nova Iguaçu, né? Porque foi mais Flamengo contra o Nova Iguaçu do que Nova Iguaçu contra Flamengo. Eu acho assim que Botafogo, Vasco, Fluminense deveriam ter vergonha. Esses caras deveriam ter vergonha de deixar um time com todo o respeito do mundo, mas tecnicamente tão falho, tão fraco, com erros defensivos assim absurdos, que acabaram culminando em gol do Flamengo. Os caras praticamente entregavam gol pro Flamengo. Então os outros clubes devem estar com vergonha, devem estar envergonhados dessa final ter sido Flamengo e Nova Iguaçu. Era pra ter sido, sei lá, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Vasco, Flamengo e Fluminense. Aí chegamos lá com Flamengo e Nova Iguaçu, justo porque o Nova Iguaçu ficou em segundo lugar na classificação geral, e a gente viu uma exibição dessa. Uma exibição onde foi um jogo treino pro Flamengo, e o Flamengo não precisava nem se esforçar, porque na verdade os gols quem fazia era o Nova Iguaçu. O terceiro gol, cara, foi uma coisa ridícula, tá ligado? Os caras se confundiram todo na área lá, virou aquela pelada. E aí o Pedro vai lá, tenta fazer um lance de cobertura em cima do jogador. O jogador não queria permitir aquilo, acaba chutando e o próprio jogador faz o gol pro Flamengo. O próprio jogador do Nova Iguaçu. Depois teve aquele gol que foi anulado, um impedimento, um lance bem ajustado inclusive. Ele foi anulado, o goleiro vai sair na bola e sai fazendo assim, ó. Irmão, os caras saíram fazendo assim. Tá ligado? O que o goleiro quis fazer ali? E aí o Pedro tira de cabeça e manda a bola pro fundo do gol também, né? O lance acabou sendo anulado. Então foi um jogo com erros absurdos do Nova Iguaçu. Erros absurdos de um time realmente com todo o respeito do mundo, até amador. Até amador. O Flamengo fez um jogo treino, principalmente ali no segundo tempo, né? Depois de um tempinho ali começa as substituições a acontecer, porque o Tite já entende que,
daqui. E, na verdade, o Nova Iguaçu, até os 10, 15 primeiros minutos, até que parecia que ia propor alguma coisa. Só que, assim, depois que o Flamengo faz o primeiro gol, que foi um gol de pênalti, um pênalti contestado por muitas pessoas, mas, querendo ou não, o cara relou no Ayrton Lucas. Ah, Neto, mas o cara não errou na intensidade para derrubar o cara. É que o Ayrton Lucas também, ele foi meio juvena ali. Ele demorou para cair. Na hora que o cara encostou, ele deveria ter caído, para tornar o lance mais convincente. Mas não, o cara rela na canela dele, ele ainda continua andando e ele cai depois. Ele tem um delay na queda, né? Mas o cara relou. Então, eu acredito que o VAR seguiu aquela linha. Se teve um impacto suficiente para derrubar o jogador ou não, a gente exatamente não sabe, porque nós não estamos vivenciando o lance para realmente saber. Mas o cara só foi na canela. Em nenhum momento o jogador visou a bola, e sim visou diretamente a canela do jogador. Então eu acredito que eles marcaram por esse princípio, penalidade que foi convertida pelo Pedro, e aí, a partir daí, cara, Nova Iguaçu acabou. Nova Iguaçu tentou criar uma estratégia de chutar as bolas de fora, né, de pegar a bola fora da área e dar chutão. Algumas delas até culminavam ali em escanteios, mas a grande maioria era facilmente defensável pro Rossi, né? Não trouxe muita dificuldade no Rossi. O Flamengo, mais uma vez, continua com sua defesa invicto, coloca praticamente as duas mãos na taça, mas eu acho que, na verdade, no fim disso tudo, na síntese disso tudo, eu vejo como Botafogo, Fluminense e Vasco times incompetentes de não ter chegado nessa final e proposto ali um jogo mais emocionante, um jogo com grandes lances e tudo mais, até porque o Flamengo foi em ritmo de treino, né? Foi fazendo os gols e foi cada vez mais se acomodando no placar, cada vez mais ficando tranquilo. E, sinceramente, vocês acham mesmo que no próximo jogo, mando de campo do Flamengo, o estádio provavelmente vai ser lotado, porque vai ser um jogo basicamente festivo? Vocês acham que o Nova Iguaçu, ele vai converter esse placar, queridos? Você acha? E agora o Flamengo fica numa situação muito confortável, porque tem a Libertadores, pode vir com força máxima, e no jogo que vem, pode entrar time reserva. Pode entrar time reserva, que se o Nova Iguaçu jogar o que jogou hoje, na verdade o que não jogou hoje, vai ser mais 2, 3, 4-0. Entendeu? Flamengo não fez mais gol no final de dó. Não fez mais gol no final de dó. Na verdade, é isso. Praticamente já com as mãos na taça, praticamente campeão carioca. É óbvio, né? Nunca diga isso, nunca cante vitória antes da hora, mas o Flamengo chutou no gol, né? Finalizou 21 vezes no gol no Nova Iguaçu, porém 7 foram em direção ao gol e 3-0, né? E o Nova Iguaçu finalizou 11 e acertou 5 no gol, né? Tô falando que não foi tão, né, ruim assim, né? Mas o Flamengo é muito superior, né, cara? É anos-luz na frente do Nova Iguaçu, já é anos-luz na frente de vários times, até da Série A, imagina o Nova Iguaçu, cara, né? Que fez um bom papel no Campeonato Carioca e que nesse jogo também não foi, de novo, ele não foi submisso, não. Teve os seus momentos também, né? Mas, cara, é Flamengo, né, cara? Então aí, ó, 38% de posse de bola do Nova Iguaçu contra 62% do Flamengo, né, cara? Um massacre em posse de bola, né? 387 passes do Nova Iguaçu, 606 do Flamengo, 85% de precisão de passe do Nova Iguaçu contra 90% do Flamengo, acima da média, os dois, tá? Os dois, eu sempre falo isso, tá? A média geralmente é 80, 81, até 82, acima disso é acima da média, tá? Então foram 6 faltas do Nova Iguaçu, 11 do Flamengo, 0 cartões vermelhos, 2 amarelos para cada lado, 2 impedimentos para cada lado e 4 escanteios do Nova Iguaçu e 9 do Flamengo, né? Jogo esse, de novo, culminou nessa vitória que o Flamengo já encaminha aí, né, o título do Campeonato Carioca, né? Time muito superior, anos-luz, né, em tudo no Nova Iguaçu. Claro, o Nova Iguaçu, eu tava olhando esse dia, tem uma boa estrutura, cara, uma bela estrutura deles lá, que eu vi um vídeo da estrutura de alguns times do Brasil, menor, e o Nova Iguaçu, muito bonita a estrutura dos caras, por isso não é à toa que os caras chegaram na final do Carioca, né? Então é um clube que parece que tem tudo para crescer, né? Bons jogadores, né? Não é aquele time ruim, como a galera fala, né? Ah, mas um time lá de Série C, Série D, é um time... Ah, mas, cara, assim, é um time que surpreendeu aí no Carioca, né?
Não à toa que chegou na final, né? E o Flamengo é óbvio, né? Todo mundo esperava isso. E mais um jogo que o Flamengo não toma gol, né, velho? É absurdo esses jogos que o Flamengo não toma gol e vai batendo cada vez mais recordes de partidas sem tomar gol, né? E o Rossi, goleiro que faz o menos vazado, né? Que ficou mais tempo sem ser vazado no Flamengo de todos os tempos aí, né? Ultrapassou o Cantarelli, que lá na década de 70 tinha conseguido isso, né? E o Flamengo assim, galera, encaminha aí de novo o seu campeonato carioca. E eu queria destacar aqui alguns caras, por exemplo, eu gostei bastante no ataque do Flamengo, Arrascaeta sempre muito ativo, De La Cruz muito bem, né? Eu gostei bastante do Luiz Araújo, que jogou participando bastante do jogo, né? Um cara que até um tempo atrás era reserva, assim também como Everton Cebolinha, né? Sendo um decisivo também nos jogos, cara. Então, jogadores aí que o Tite conseguiu montar o seu time, né? Agora vamos ver na zaga como é que vai ficar, né? Hoje jogou o Léo Pereira, né? Léo Pereira mais o Fabrício Bruno. E aí o Léo Ortiz vai chegar aí, vai ter essa chance? Quando será que ele vai começar a jogar? E quando será que o Léo Ortiz, será que vai ser titular do Flamengo, cara? Vai ser difícil, hein? Né? Isso que é o foda de jogar no Flamengo, né? E o Carlinhos, cara. Ele não é amendoim na hebraica, passa... Eu acabei de falar porque aquela brincadeira no penhasco. Nova Iguaçu e Flamengo pra final. Óbvio que o Flamengo já é o campeão carioca, gente. Agora, se o Flamengo não for campeão carioca... Você vai pra Paulista. De sunga, vai. De sunga. Você lembra o jogo contra o América do México? Você lembra? Gente, você lembra? Se quiser, eu faço um programa aqui no próximo domingo. Afinal, é sábado ou é domingo? No Rio? Não sei, gente. Tudo muda, agora não é sábado? Sábado. Tem certeza, Picuí? Não vai dar informação errada. Não põe você no ar pra falar, a culpa é dele, animal. Mas se o Flamengo não for campeão carioca, domingo que vem... apresenta com a camisa do Nova Iguaçu. Não, eu faço programa de Branca de Neve. Vestida de Branca de Neve pra você. Tá registrado. O jogo é domingo. Ó, Picuí, para de dar informação errada. O jogo é às 5 da tarde. Domingo às 5 da tarde. Então no outro, sem ser o próximo, no outro domingo eu venho aqui de Branca de Neve e apresento o programa. Tá de brincadeira. Nem gol o time do Flamengo toma com o Tite. O Picuí é um dos 7? É, bom o tamanho dele. Óbvio, é o Zangão lá, o Zangado. O Zangado. Mas é o da abelha, pô. O Murilo. Para de falar. Mas você é humano. O Marcos Braz foi falar sobre o Gabigol. Então, olha o que ele falou. Ele defende, mas vírgula tem um mais ali. Mas... O Flamengo tá envolvido. Mas... Põe aí. O teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então, se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então, ele fez o teste de sangue Então, galera, esse foi o vídeo aí, né? Nós vimos a imprensa paulista, a mídia paulista falando, né, sobre essa vitória do Flamengo, primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca, e o Flamengo conseguiu meter 3-0, né, no Nova Iguaçu, como muitos falaram aí, em ritmo de treino, sem jogar tudo que poderia, né, que esse Flamengo coloca o ritmo de verdade, dava para dar 5, 6, 7 tranquilamente, porque é uma disparidade muito grande, mas o Tite não é desses treinadores de fazer isso, né? O Tite geralmente é aqueles treinadores de segurar um pouco o time, né? De controlar o jogo, equilibrar e tal. Geralmente ele joga dessa forma, né? E aí ele preza mais pela questão da defesa, né? De segurar o time para não levar gols, né? Para ser um time bem equilibrado na parte defensiva e na frente acaba resolvendo porque tem muita qualidade, né? Tem craques lá na frente e foi o que aconteceu. O Flamengo foi muito pouco ameaçado, como vocês viram aí, teve poucas chances, é verdade, não teve tantas chances assim como a gente imaginava, porque o Nova Iguaçu também ficou um pouco atrás, né, esperando um pouco, e aí o Flamengo perdeu muitas oportunidades também, mas o Flamengo poderia ter feito mais, né, as poucas oportunidades que teve, não desperdiçou o Pedro, né, meu Deus do céu, jogou muita bola, poderia ter marcado um hat-trick, mas marcou apenas 2, e um, né, foi anulado, e um outro que ele perdeu, né, poderia ter marcado 4, na verdade. Porque teve um que ele perdeu ali, né, que o goleiro defendeu na verdade, mas o Pedro poderia ter marcado aquele gol também. Mas é isso aí, se você curtiu o vídeo, se vocês concordam com a imprensa paulista falando, né, a mídia paulista, deixa nos comentários se vocês concordam com os comentários deles, se não, também você pode colocar aqui. Mas é isso aí.
agradecemos a todos. Esse foi o vídeo. Estaremos trazendo aqui, galera, né? Nessa semana agora, né? Terça-feira tem Flamengo na Libertadores. E estaremos trazendo toda a preparação do Flamengo, né? Pré-jogo, pós-jogo. O Flamengo espera começar muito bem, mas será um jogo um pouco difícil, viu? Porque vai ser na altitude. Mas o Flamengo está muito preparado. Nós vamos estar trazendo aqui tudo para vocês referente a essa partida aqui, com certeza. Tem muita esperança, né? Porque é o campeonato mais importante aqui da América do Sul, a Libertadores. Então deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e o seu comentário, que é muito importante. Tamo junto e até o próximo vídeo.